Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como foi o meu final de semana na Casa Cor São Paulo. Bom, mas a princípio o que é a Casa Cor, né? A Casa Cor nada mais é do que uma amostra de arquitetura que reúne renomados designers de interiores, arquitetos e paisagistas. Eu já frequentei outras edições da Casa Cor e quando a gente vai nesse evento a gente se depara com muita tecnologia, com os lançamentos, as novidades, inclusive as tendências. E esse ano eu fui com os olhos bem direcionados para o que a gente trabalha, que no caso são os quadros. E uma coisa que eu achei muito legal é que as decorações, elas estão mais humanizadas. Eu percebi muito o uso de madeira nos projetos, o uso de quadros feitos à mão. Bastante tela, bastante pintura, bastante bordado, muitos ambientes com inspirações naturais. Inclusive tinha uns ambientes que a gente entrava e eles representavam os sons da natureza, assim, então isso é muito legal, isso é muito aconchegante e isso nos aproxima de certa forma da natureza. Então eu acho que isso tem uma proposta extremamente interessante para o espaço, para os projetos em si. Muitas molduras naturais, que são os modelos que a gente mais tem aqui na loja. Além desses acabamentos amadeirados, eu consegui reparar também nos estilos de quadros que foram utilizados. A maioria dos projetos tinha quadro em moldura caixa, que é aquela moldura mais altinha, que tem a opção de fazer a montagem na frente, que é aquela mais tradicional, a imagem encostando no vidro, quanto no fundo, que é a imagem distanciando do vidro e dando aquela profundidade. Eu vi também bastante canvas, que são as telas com as molduras de borda infinita. Passepartout eu não vi muita coisa, confesso para vocês, porque o Passepartout ele já é algo mais moderno. E como utilizaram muita madeira e a proposta acredito que seja aproximar mais dessa coisa naturalista, eles não usaram muito Passepartout pelo fato dele modernizar o quadro, mas ainda assim tinham algumas opções, bastante fotografia, isso também eu notei bastante. Então essas coisas mais humanizadas mesmo foram bem utilizadas. Outro detalhe que eu me deparei foi o uso dos quadros apoiados em móveis e até mesmo no chão. Esse tipo de exposição de quadros é um pouco diferente, não é muito comum, né? O mais convencional são os quadros pendurados na parede mesmo, mas é uma proposta extremamente interessante para quem está querendo deixar um ambiente mais descontraído, para quem quer deixar um pouco mais moderno. E o uso dos quadros também, eles não têm a necessidade de ser utilizado com a mesma moldura. E por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas acham que precisa colocar a mesma moldura para o quadro que vai no mesmo ambiente. Na verdade, a Casa Cor mostrou pra gente que isso não é um padrão, isso não é uma necessidade, como por exemplo esse espaço aqui. Ele foi utilizado borda infinita, foi utilizado moldura branca, preta, madeira e não somente as cores das molduras, mas também os formatos, os estilos. Para resumir o evento, na minha opinião, os quadros não deixaram de ser uma tendência nas decorações. A maioria dos espaços que eu passei tinham quadros, tinham composições. É óbvio, alguns tinham apenas um, alguns tinham vários. E todas essas composições variavam de acordo com a proposta do ambiente. E as propostas apresentadas lá estão bem alinhadas com o que a gente consegue produzir aqui na loja. Então, se você se sentiu inspirado, está pensando em deixar o seu ambiente um pouquinho mais autêntico, saiba que com a Fazendo Arte isso é possível e não é difícil. Pois além de trabalharmos com impressão de imagens, molduras e a montagem do quadro, nós fazemos também a simulação dele no seu ambiente. Oferecemos esse tipo de serviço para que você fique um pouco mais seguro e não tenha aquela incerteza de: será que esse tamanho vai ficar bom? Será que essa moldura é ideal? É só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou então confira as opções à pronta entrega exclusivas em nosso site www.fazendoarteonline.com.br. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!